Após mais de um ano, o governo de Santa Catarina destina recursos para a reconstrução em Trombudo Central. O município foi atingido por enchente no final de 2023. Governo do Paraná comemora a redução de crimes durante temporada de verão. Em parceria com iniciativa privada, Universidade Estadual de Londrina terá parque tecnológico no campus. Investimento é de 50 milhões de reais. Em acordo com Estados Unidos, cessar-fogo de 30 dias entre Ucrânia e Rússia é anunciado. Kremlin ainda não manifestou adesão. Centenas de pessoas são sequestradas em trem no Paquistão. Algumas vítimas já foram libertadas. Impasse político em Portugal. Presidente abre consultas para possíveis eleições antecipadas. E você vai ver ainda. Tarifas americanas para aço e alumínio entram em vigor. Brasil é um dos países mais afetados com a decisão de Trump. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 12 de março. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora 8h02. Após mais de um ano das enchentes em Trombudo Central, o governador de Santa Catarina voltou a se reunir com o prefeito do município do Alto Vale do Itajaí. Em novembro de 2023, as fortes chuvas no Alto Vale do Itajaí fizeram o rio Trombudo atingir 8 metros e 71 centímetros. Em apenas uma semana, o acúmulo de chuva chegou a 341 milímetros, mais que o dobro da média mensal esperada para a região. A enchente provocou destruição, deixou famílias desabrigadas, interditou escolas e unidades de saúde e causou grandes prejuízos ao comércio local. Dos 7 mil habitantes de Trombudo Central, mais de 3 mil foram afetados. Na época, o governador visitou o município e, como medida emergencial, o estado repassou recursos por meio do Pronamp para ajudar as empresas a retomarem as atividades. A Defesa Civil Municipal foi reforçada com um veículo novo para o atendimento durante ocorrências climáticas. Também foram enviados itens essenciais, como água potável, cestas básicas, colchões e kits de higiene e limpeza para auxiliar no retorno das famílias para casa. Mais de um ano se passou, mas o município ainda necessita de melhorias que não foram executadas. Na semana passada, durante o último encontro do governador na região, no programa Santa Catarina Levado a Sério, o prefeito apresentou 3 solicitações prioritárias para a recuperação da cidade. Jorginho Melo se comprometeu a atender as demandas e anunciou o repasse de 14 milhões de reais para a recuperação de ruas, reconstrução de 2 garagens da prefeitura e aquisição de 4 máquinas para obras de infraestrutura. Ao ouvir o compromisso do governador, o prefeito Goide não conteve a emoção. O prefeito Marlo assumiu a prefeitura há 3 meses só. E agora ele tem a missão de reconstruir Trombudo Central, que foi devastada pela chuva. Ele veio até mim e não pediu nada para ele, só para a cidade dele. É por isso que o programa Santa Catarina Levado a Sério é tão importante. A gente atende prefeito por prefeito e a gente sente a dor de cada um. Como que a gente não vai ser parceiro? O dinheiro é do catarinense, tem que servir o catarinense. A Operação Verão Maior Paraná terminou com queda nos índices de criminalidade no litoral. Em 85 dias de atuação, as forças de segurança reduziram em quase 47% os homicídios na região, além de apreenderem cerca de 50 toneladas de drogas. A ação também resultou em maior fiscalização nas rodovias e no resgate de banhistas em situações de risco. Comparando as últimas 2 temporadas, os homicídios caíram de 15 para 9 casos. Os furtos e roubos de veículos também tiveram queda, com destaque para os roubos que reduziram pela metade. E nós tivemos a redução sim de todos os números, né? Número de homicídios, número de furtos de veículos, roubos de veículos. Tivemos aumento na apreensão de drogas, o que demonstra que as polícias trabalharam de forma muito intensiva no combate ao tráfico e até ao microtráfico, né, que incomoda muito. A apreensão de drogas sintéticas aumentaram muito graças à ação das polícias, ao emprego de cães de faro também. A fiscalização de veículos aumentou 112%, ampliando o controle nas rodovias. As apreensões de drogas somaram quase 50 toneladas, principalmente de maconha.
O combate ao tráfico foi intensificado em ações conjuntas das forças de segurança. Os casos pontuais que ocorreram, eles foram de pronto abordados pelas polícias, as pessoas que cometeram alguma irregularidade foram responsabilizadas. Nós tivemos eventos com mais de 150 mil pessoas no mesmo evento e não tivemos problemas de furto de celular, roubo de celular, brigas, acidentes de trânsito. O Corpo de Bombeiros também teve trabalho. 1.420 banhistas foram resgatados no mar durante a temporada. A Universidade Estadual de Londrina será a primeira instituição de ensino superior estadual do Paraná a ter um parque tecnológico no campus, que fica no norte do estado. O projeto arquitetônico do novo espaço, que será um hub de inovação integrado à infraestrutura acadêmica e de pesquisa da universidade, foi apresentado nesta terça-feira ao governador Ratinho Júnior. O Parque Tecnológico é fruto de muitas mãos e consolida a parceria entre a academia, o poder público e o setor privado. O Paraná consolidando como o estado mais inovador do Brasil, né? Nós tivemos já esse reconhecimento por 2 vezes consecutivas, é fruto dessa visão moderna, né? De trazer a universidade junto com o setor privado para trazer cada vez mais tecnologia, e quem ganha com isso são os nossos estudantes. São os nossos estudantes universitários, são os nossos pesquisadores, mestres, doutores, que vão ter a oportunidade de estar num espaço moderno, com equipamentos modernos e, acima de tudo, fortalecendo ainda mais a nossa universidade pública, em especial a Universidade Pública de Londrina. O prédio de 2.000 metros quadrados conta com o apoio da construtora Ayoshi, que doou o projeto arquitetônico e repassou 12 milhões de reais para a construção da estrutura. O projeto completo tem investimento previsto de 50 milhões, com a participação do governo do estado, que apoia a iniciativa por meio das secretarias de Inovação e Ensino Superior. Tanto meu marido como eu sempre tivemos um sentimento de gratidão por aquilo que Deus tem nos proporcionado ao longo dos anos. Então não é a primeira doação que nós estamos fazendo para a UEL. Há 25 anos atrás nós doamos a primeira doação, que foi a Intuel, hoje a Intec. E essa é a segunda etapa, complementando a primeira, logicamente. E estamos muito felizes em poder contribuir para o crescimento da área de informática. Eu acho que toda essa área de tecnologia é o futuro do país, futuro dos nossos jovens. O momento que nós vivemos hoje, celebrando aqui, é um movimento inverso. É um movimento em que a iniciativa privada, né, esta grande empresa Ayoshi, faz um investimento na Universidade Estadual de Londrina. Não é a primeira vez, né, já é uma segunda etapa de um investimento, justamente na perspectiva de favorecer a criação de um ambiente que contribua para conectar cada vez mais academia e empresa, que é a estrutura de um parque tecnológico. E esse parque ele vai ter vai começar na incubadora, uma ideia que começa ali, uma startup, depois ela vai crescendo, vai para esse novo espaço que vai ser doado pelo Grupo Ayoshi. Depois tem um outro espaço que nós estamos fazendo também, e a UEL já recebeu por parte do governo 18 milhões de reais para poder reformar esse espaço, nós estamos terminando os projetos também, e depois pode voltar para a própria UEL para poder se instalar uma indústria dentro do próprio campus da UEL. Então esse é o ciclo completo de um parque tecnológico. Esse é o presente que o governador Ratinho Júnior nos dá para que a gente possa transformar cada vez mais, não só Londrina, o norte do Paraná e o Paraná, o estado mais inovador do nosso país. Para a Universidade de Londrina, a implantação do parque trará grandes benefícios ao ecossistema de inovação local e de todo o Paraná, consolidando Londrina como um dos principais polos tecnológicos do país. Para a reitora da instituição, um novo espaço de inovação mostra a força da parceria entre a academia, setores públicos e privado e os ex-alunos da universidade. Isso para a universidade, para a sociedade e não só para a região de Londrina, mas para todo o Paraná é fundamental, porque nós temos os esforços do poder público, o investimento do poder público, nós temos o investimento do espaço privado, e é um investimento importante, significativo, e nós temos o maior tesouro nesta relação, me parece ser, são os nossos pesquisadores, né, que são os nossos laboratórios, porque se faltar um desses elos
o serviço à sociedade não acontecerá, né? Eu acho que é um grande trabalho coletivo que vai se reverter em benefício da sociedade paranaense. Nós já começamos os trabalhos, então o espaço da universidade já está sendo cuidado, já começamos a terraplanagem, né? O projeto ele é belíssimo. Com a vinda dessa doação, né, desse grande empreendimento que vai ser o Centro de Inovação, a gente vai ter também laboratórios, né, da área de inovação junto com locais de semi-industriais, né, modulares, para trazer empresas com uma maturidade, né, que já tenham escala, que já estejam monetizando, né, para levar essas empresas para o mercado. Para a UEL é muito importante, porque é um divisor de água nessa parte de inovação, né? Talvez o primeiro grande parque tecnológico desenvolvido dentro de uma universidade estadual aqui no Paraná. A inflação no Brasil atingiu 5,06% em fevereiro, na comparação anual. O valor ultrapassou os 5% pela primeira vez desde setembro de 2023. Os dados oficiais foram divulgados nesta quarta-feira. Esta é uma má notícia para o governo Lula, que já enfrenta níveis baixos de popularidade. O aumento mensal dos preços foi de 1,31%, devido principalmente ao aumento do custo da energia elétrica para as residências, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em janeiro, a inflação caiu para 4,56% na comparação anual, já que muitas famílias se beneficiaram de um desconto pontual nas contas de luz, graças aos benefícios da usina hidrelétrica de Itaipu, crucial para a produção de energia no Brasil. Outro motivo para a alta de fevereiro é o aumento dos preços da educação, devido ao aumento anual das mensalidades das escolas que acabam de iniciar o ano letivo. Já os preços dos alimentos desaceleraram ligeiramente para 0,70%, em comparação com 0,96% em janeiro, embora o café e os ovos continuem em alta, de 10,77% e 15,39%, respectivamente. Na semana passada, o governo anunciou uma série de medidas para reduzir esses preços, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre produtos como carne, açúcar e azeite de oliva. No ano passado, o Brasil foi atingido por vários eventos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e enchentes que comprometeram o setor agrícola. O ex-atacante Ronaldo desistiu da candidatura à presidência da CBF. Em publicação nas redes sociais, o fenômeno afirmou que não recebeu apoio das federações estaduais e não teve espaço para apresentar o projeto dele para comandar a Confederação Brasileira de Futebol. Segundo ele, 23 das 27 filiadas se recusaram a dialogar e declararam apoio à reeleição de Edinaldo Rodrigues. Diante desse cenário, Ronaldo considerou inviável seguir na disputa. O atual presidente tem mandato até 2026 e pode convocar eleições a partir de março do próximo ano. Áudios da secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura, mostram que os comitês de cultura criados pelo presidente Lula e também pela primeira-ministra Margarete Menezes da Cultura foram usados para eleger aliados em 2024 com o aval da cúpula da pasta. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Um programa nacional que só esse ano vai custar quase 60 milhões de reais. É preciso investigar, né, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Sem sombra de dúvida, é o que a população brasileira precisa, espera, quer que o governo faça, investigue e também que os deputados, que têm esse poder não só de legislar, mas também de fiscalizar, coloquem a lupa aí no Ministério da Cultura para ver realmente a fundo o que aconteceu. Porque se tudo isso for comprovado, é crime, né? Se comprova aí a possibilidade de crime no Ministério da Cultura, um ministério tão importante. Como você falou, a ministra Margarete Menezes não é a primeira-ministra, né? Que nós não temos ainda esse título, mas é a ministra da Cultura, que parece lá na cultura, no alto escalão, tinha sim
conhecimento dessa possível fraude. Boa noite para você. Boa noite. E para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos, como a gente sempre fala. A Anny Moura, ela é acusada de desviar recursos da cultura para a campanha dela como vereadora, assim como outras campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores Brasil afora. Ela concorreu por Manaus, mas não se elegeu. O caso foi revelado esta semana pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso a documentos e áudios gravados pelo ex-presidente de uma ONG fundada por Anny Moura e contratada pelo governo Lula para gerenciar os recursos do Programa Nacional dos Comitês de Cultura do Amazonas. Na prática, é uma farsa, já que, segundo os áudios, como a gente já sabe, direcionamento para quem deva ser contemplado. E, claro, uma cobrança para que apoie o governo e os companheiros de chapa que buscam cargos eletivos, como foi no caso 2024. Uma prática antiga, aliás, acho que a única que o PT sabe usar para financiar campanhas, que é passando a mão, a gente sabe, no dinheiro público. Foi assim no caso do Mensalão, na Lava Jato e em tantas outras oportunidades que tiveram em gestões passadas e agora reveladas nessa, pelo menos nesse âmbito de investigação. Gente, o ex-presidente dessa ONG, o Marcos Rodrigues, em entrevista à TV A Crítica, lá de Manaus, ele revela em alto e bom som que era a partir desse programa que o PT iria ou está fortalecendo a sua base política. São 58 milhões de reais. Vocês acham realmente que esse valor seria usado em política cultural? Vamos ser francos aqui, né? Em tese funciona assim. Vou explicar para vocês, vou desenhar, né? Porque é bem confuso esse negócio aí, esse comitê aí. O Ministério da Cultura, pela ministra Margarete Menezes, libera os recursos de 58 milhões de reais. E aí eles dividem em 27 propostas, uma para cada unidade da federação, os 26 estados mais o DF. Cada estado, portanto, tem a sua ONG escolhida por eles. E essa ONG é que gerencia um pouquinho mais, né, de 2 milhões para cada unidade da federação. O destino, a gente já sabe, está aí revelando em provas. Uma só. É uma burocracia cheia de artimanhas, siglas e mais siglas que na prática têm um único objetivo, de criar uma rede de apoio político partidário, já que popularmente o partido não tem. Para nas eleições então irrigar os caixas 2, buscando financiamento de campanha. Enquanto isso, o partido enche os cofres com o fundo partidário. Portanto, é literalmente caixa de duas vias. São duas fontes, recursos vindo do fundo partidário, que a gente não sabe para onde vai, porque os candidatos não recebem, os vereadores não recebem, basta você perguntar para quem foi candidato a vereador, e via fundo da cultura. E sabe-se lá qual outra via possa vir a ter nesse emaranhado envolvendo aí as eleições 2024 e o Partido dos Trabalhadores, chefiado pelo presidente Lula, e nessa pasta tão importante que é a cultura, pelo menos a gente esperava que fosse importante, Margarete Menezes, que saiu aí nos trios elétricos neste carnaval de 2025. Por hoje é só, a gente vai com a lupinha, assim como que eu pedi no começo para os nossos deputados ficarem, inclusive o Partido Liberal, entrou com pedidos aí de fiscalização, apuração, requerimentos, pedindo explicação para o Ministério, para saber realmente se teve mais algum caso semelhante a esse. E, obviamente, ela vai responder aí, a Polícia Civil do Estado vai abrir inquérito para apurar essa possível fraude aí e confirmada pelo ex-colega dela, dessa ONG que foi escolhida, criada por ela mesma, fundada por ela mesma, escolhida por ela mesma para ser a ONG que vai receber o recurso lá no Amazonas. Boa noite para você e a toda a nossa audiência. Boa noite, Tiago. Obrigada. E a Secretaria da Receita Federal divulgou nesta quarta-feira as regras do Imposto de Renda 2025, ano base 2024. O prazo de entrega vai de 17 de março até 30 de maio.
Quem não entregar dentro do prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devida. O fisco espera receber 46 milhões de declarações neste ano. As regras completas você encontra no site da Pix TV. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Cessar-fogo de 30 dias entre Ucrânia e Rússia é anunciado. Kremlin ainda não manifestou adesão. E você vai ver também, tarifas americanas para o aço e alumínio entram em vigor. Brasil é um dos países mais afetados. Nós voltamos em instantes. Mês do consumidor Comprão. Atenção, tudo ainda mais barato. Até domingo dá pra levar muito mais. Corra! Vinhos importação Comprão com 40% de desconto no Clube K. Todas as massas e atomatados na promo, leve 4, pague 3. Toda a categoria de empanados com 30% off. Todos os saboretes com 30% de desconto. Tem também amaciantes com 30% off. E a mega oferta, Smart TV Philco 50 polegadas 4K LED de 2.499 por 1.999. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com Pix News, agora 8h23, vamos com alguns destaques internacionais. Após a Ucrânia endossar uma proposta americana para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, os moradores de Kiev permanecem céticos sobre a potencial eficácia. Alguns expressam temores de que a pausa possa permitir que Moscou se reagrupe militarmente. Um dia de alívio e esperança comedido. Os ucranianos reagiram nesta quarta-feira ao anúncio da véspera sobre um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. A proposta foi intermediada pelos Estados Unidos em um encontro na Arábia Saudita entre representantes americanos e ucranianos. As pessoas aqui em Kiev já se dividiram em dois lados. Alguns querem continuar o conflito, enquanto outros buscam a paz. Mas acredito que a paz é necessária e realmente espero que venha logo, não importa as circunstâncias. Quer cheguemos a um acordo ou não, a verdade está do nosso lado. A ideia é boa, mas acho que a Rússia nunca concordará com ela. Ela violou todos os acordos. Acredito que quebrará este também em breve, no segundo ou terceiro dia. Vários moradores de Kiev expressam preocupação de que a trégua possa servir como uma pausa estratégica em vez de um passo genuíno em direção à paz. Considerando a recente situação política na Ucrânia, não acho que essa trégua de 30 dias ajudará a trazer a paz. Parece mais uma pausa que os Estados Unidos e a Rússia precisam para planejar novas ações que aumentarão a agressão contra a Ucrânia. Após o encontro na cidade saudita de Jeddah, o secretário de Estado americano Marco Rubio destacou que agora a bola estava com Moscou sobre aceitar ou não a trégua para a guerra que já dura 3 anos. Em Washington, o presidente Donald Trump disse que provavelmente conversará com o par russo Vladimir Putin esta semana. Imagens de drones divulgadas pelo canal de mídia estatal russo, filmadas na cidade de Sudzha, na região de Kursk, parecem mostrar soldados hasteando a bandeira russa na praça principal da cidade. A filmagem foi distribuída no momento em que a Rússia afirma ter retomado outros 5 vilarejos nesta região, onde a Ucrânia lançou uma incursão em agosto, reivindicando a ocupação de uma área de 1.000 km². Kursk se tornou uma peça-chave do conflito após a ofensiva do ano passado, mas os recentes avanços russos levantam temores de uma retirada antecipada. Se a Ucrânia recuar, significará a perda de um território que Kiev pretendia usar como moeda de troca em eventuais negociações de paz com a Rússia. A imprensa ucraniana vai na contramão, afirmando que as tropas de Moscou sofreram perdas significativas. Em território ucraniano, a cidade de Sumy, no leste do país, foi alvo de ataques russos durante a noite, causando um incêndio em um armazém. Os bombeiros extinguiram o fogo, evitando mais danos.
O Serviço de Emergência do Estado informou que especialistas de desminagem também foram deslocados, recuperando restos de um drone inimigo. Outro ataque noturno contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, matou 4 pessoas e provocou danos em um cargueiro com bandeira de Barbados. Autoridades ucranianas informaram que as vítimas são cidadãs sírias, atingidas durante o carregamento do navio totalmente civil com trigo, que seria exportado para a Argélia. As forças de segurança do Paquistão iniciaram nesta quarta-feira uma operação em larga escala para resgatar um trem sequestrado por militantes separatistas do Baluchistão, com mais de 450 passageiros, dos quais 155 foram libertados. Os criminosos explodiram um trecho da ferrovia e tomaram controle do trem na maior província do país na terça-feira. A região empobrecida tem reservas de petróleo e minerais, sendo cenário de muitos ataques separatistas. Segundo um balanço provisório, 3 pessoas, incluindo o condutor do trem, morreram durante o ataque no remoto distrito montanhoso de Sibi. Uma fonte das forças de segurança confirmou à agência France Press uma operação em larga escala para libertar os demais reféns. As autoridades não anunciaram quantas pessoas permanecem a bordo do trem. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão, principal grupo separatista da província que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã. Alguns reféns que conseguiram fugir explicaram que precisaram caminhar durante horas por um terreno montanhoso para escapar dos criminosos. O trem sequestrado saiu por volta das 9 no horário local de Quetta, rumo a Peshawar, em uma viagem que deveria durar mais de 30 horas. O ataque aconteceu quase 4 horas depois. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa se reunirá com os partidos representados no parlamento nesta quarta-feira, um dia após a queda do governo do primeiro-ministro de centro-direita, Luiz Montenegro, como um passo preliminar para a convocação de eleições antecipadas. Os portugueses em Lisboa reagiram nesta segunda-feira à perda do voto de confiança do governo de centro-direita do primeiro-ministro Luiz Montenegro. Ele chegou ao poder há quase um ano, sem maioria absoluta, e está envolvido em uma controvérsia sobre um potencial conflito de interesses que afeta diretamente a família dele. O país europeu vai agora iniciar o processo para convocar possíveis eleições antecipadas, que seriam a terceira em 3 anos. Já viu o que é que se gasta nas eleições? Tivemos eleições há um ano e pouco, e agora voltamos a ter, vamos voltar a ter. Não sei, acho que isso não é muito benéfico para o país. E no fundo pagamos todos, mas pronto, eles lá sabem. O povo anda muito descrente na classe política, completamente. E a descredibilidade não é só a nível nacional, é a nível internacional, a nível mundial. Vê-se os Estados Unidos, vê-se a situação na Rússia, vê-se a situação na Ucrânia a ser partilhada pelo mundo. Essa e todas as outras ambiguidades que se têm estado a passar no dia-a-dia que não tem resolução, porque o ser humano não quer, não tem vontade para isso. O principal escândalo envolvendo o premier inclui uma prestadora de serviços de propriedade da esposa dele e filhos, que tem contratos com diversas empresas privadas, entre elas um grupo sujeito a concessões estatais. A oposição de centro-direita venceu as eleições legislativas na Groenlândia, marcadas por apelos nacionalistas para uma independência rápida da Dinamarca na ilha do Ártico, muito cobiçada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pleito de terça-feira foi marcado por apelos nacionalistas para uma independência rápida da Dinamarca. A região tem sido parte do discurso do presidente americano Donald Trump sobre assumir o controle do território autônomo. Segundo os resultados oficiais definitivos, o Partido Democratas, autoproclamado social-liberal e favorável à independência, mas a longo prazo, recebeu 29,9% dos votos, mais do que o triplo do resultado obtido nas eleições de 2021. O Partido Nacionalista Naleraq, que pede o rompimento de todos os vínculos restantes do território autônomo dinamarquês com Copenhague, ficou em segundo lugar com 24,5% dos votos.
A atual coalizão de governo, formada pelos partidos Inuit, Ecológico de Esquerda, e Siumut, Social-Democrata, foi punida pelos eleitores, que compareceram em massa às urnas. O Inuit perdeu 15,3 pontos e Siumut 14,7 na comparação com a eleição anterior. Esta foi a eleição na Groenlândia que despertou mais interesse internacional, diante do desejo de Trump de tomar o controle do território. Coberta por 80% de gelo, esta enorme ilha do Ártico, com 57 mil habitantes, quase 90% deles inuites, possui hidrocarbonetos e minerais importantes para a transição energética que despertaram a cobiça de Trump. Sem descartar a possibilidade de recorrer à força, o magnata republicano reiterou em vários momentos o seu desejo de adquirir o território, considerado importante para a segurança dos Estados Unidos ante Rússia e China. A inflação americana caiu 2,8% no ritmo anual em fevereiro. O resultado marca uma desaceleração após 4 meses de aumento da inflação. No mês, o IPC aumentou 0,2%, contra 0,5% de janeiro, quando o índice IPC atingiu 3% na comparação anual, acima do esperado. Apesar da queda, persistem as preocupações por potenciais dificuldades na economia, devido à guerra comercial iniciada pela Casa Branca. A maioria dos economistas e analistas espera que haja um aumento de preços no mercado interno, à medida que as novas tarifas implementadas pelo presidente Trump entrem em vigor. E as tarifas americanas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio entraram em vigor nesta quarta-feira. O Brasil é um dos países mais afetados pela medida. O Brasil está entre os 3 maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos e vai ser um dos mais afetados pela guerra tarifária. O presidente Donald Trump, partidário de uma política econômica agressiva em prol do projeto de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, prometeu em fevereiro que adotaria tarifas contra os 2 metais e os derivados, sem exceções. A medida inclui Canadá e México, parceiros de Washington no Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A União Europeia respondeu nas primeiras horas desta quarta-feira com a renovação de tarifas sobre produtos americanos que havia adotado em 2018 e 2020, mas que posteriormente ficaram sem efeito. O bloco também complementou as medidas com um novo pacote de tarifas contra produtos dos Estados Unidos, que incluem iates, motos Harley-Davidson e o uísque Bourbon. Nossas contramedidas serão introduzidas em 2 etapas, começando em 1º de abril e totalmente em vigor a partir de 13 de abril. Enquanto isso, permaneceremos sempre abertos a negociações. Acreditamos firmemente que em um mundo repleto de incertezas geoeconômicas e políticas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tais tarifas. It is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. A China condenou as tarifas e prometeu tomar medidas para garantir os interesses do país. A China sempre acreditou que o protecionismo não oferece saída e que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias. Este é o consenso da comunidade internacional. Essas ações violam as regras da OMC, prejudicam seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras e não são propícias para resolver o problema. A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos. Reino Unido e Japão lamentaram a adoção de tarifas, mas ainda não anunciaram medidas de retaliação. O país mais afetado pelas tarifas americanas será o Canadá, que fornece metade das importações de alumínio e 20% das importações de aço dos Estados Unidos. As informações são da consultoria EY Parthenon, que alerta ainda que Brasil, Índia, Argentina e México abastecem o mercado em menor escala, mas ainda assim podem sofrer interrupções na cadeia de suprimento à medida que os compradores ajustem as estratégias de abastecimento. No setor de aço, Brasil com 17% das importações e México com 10% serão os mais afetados depois do Canadá. Em seguida, aparecem Coreia do Sul, Alemanha e Japão.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o governo não planeja adotar medidas de represália contra as tarifas aplicadas ao aço pelos Estados Unidos. O ministro disse que essa é uma orientação do presidente Lula, que pediu calma nesse momento de tensões comerciais com Washington. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Haddad se encontrou em Brasília com representantes do setor siderúrgico, que apresentaram propostas para proteger a indústria brasileira. Agora, mudando de assunto, antes de encerrar esta edição, um alerta aos motoristas que trafegam pelo trecho sul da BR-101 em Santa Catarina. Os condutores que trafegarem pela pista sul sentido Porto Alegre, no quilômetro 328, no município de Capivari de Baixo, devem seguir por um desvio na Marginal Sul, que está em faixa dupla. Logo mais à frente, no quilômetro 329, haverá sinalização para o retorno à faixa principal da rodovia, como a gente acompanha na tela. A alteração passa a valer a partir desta quinta-feira, com duração de 2 meses. A pista principal norte, sentido Florianópolis, segue normal. A concessionária responsável pelo trecho afirma que o local terá sinalização reforçada e velocidade reduzida para 60 km por hora nos trechos de desvio e alerta os motoristas para que fiquem atentos e respeitem as indicações. É isso, o Pix News de hoje fica por aqui na íntegra, ou melhor, a íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias você confere também no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Na sequência aqui na nossa programação tem CinePix. Não sai da Pix TV. A gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Até lá. Pix TV 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.